jejuou. E jejuar é saudável. Você perde peso. Mas esse não é o propósito do jejum, não é dieta. Eu não estou querendo que você faça uma dieta. Eu quero que você faça isso por um propósito espiritual. Porque jejum é abstenção de comida por um propósito espiritual. E depois, quando a gente termina de jejuar, eu tenho certeza que você vai experimentar do sobrenatural de Deus. Se você ainda não começou, talvez você pode começar amanhã. Você pode parar de comer coisas que você gosta muito. Não é coisas que você não gosta, mas coisas que você gosta muito. E você jejua em cima disso. Jejum é uma escolha, mas também um sinal de obediência. O grande evangelista muito famoso, D.L. Moody, ele falou: se você disser, eu vou jejuar quando Deus colocar em meu coração, você nunca jejuará. Você está muito frio e indiferente para levar o jugo de Jesus sobre você. Moody disse isso. Jesus espera que jejuamos da mesma maneira que Ele espera que oremos. Você acha que oração é importante na vida do cristão? Sim ou não? E da mesma maneira que oração é importante, jejum também é importante para os cristãos. Mas não todos creem que isso tem a mesma importância. Muitas pessoas oram a Deus, mas eles não jejuam. Jesus disse: quando você jejuar, quando você orar, Ele não diz se você orar, ou se você jejuar. Quando Ele falou, quando você jejuar, quando você dar, quando você orar, faça da maneira correta. Mas então a gente tem que fazer de maneira mostrando obediência à palavra de Deus. E o título da palavra de hoje é Jejum, uma arma espiritual negligenciada. Uma arma espiritual negligenciada. Então, jejum é uma arma espiritual que a maioria dos cristãos não usa. E por isso, suas vidas espirituais estão estagnadas. Essa é a razão. Pessoalmente, eu tenho experimentado muitos milagres em minha vida por causa do jejum. E eu aprendi que essa arma é muito poderosa. E desde que eu nasci de novo, quando eu tinha 18 anos, eu era viciado em drogas, sexo e muitas coisas malignas. E assim que eu me converti, eu comecei a jejuar pelo menos uma vez por semana. Eu aprendi que era importante. E depois disso, eu aumentei 2 dias, 3 dias, só água. E eu tive períodos de uma semana. As pessoas pensam, é muito, mas é bom e é saudável. E aí eu comecei a jejuar mais, 2 semanas, sem comida. E eu fiz muitos jejuns assim. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Daniel jejuou 21 dias, Esther jejuou 3 dias, Jesus jejuou 40 dias. E por que a igreja não jejua mais? E a Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que buscam Ele. Porque quando a gente jejua, a gente não está desistindo só de comida. A gente está buscando ao Senhor. E é por isso que quando a gente jejua,
A gente precisa jejuar e orar, porque a gente está desistindo de algo, mas você precisa ter tempo com Deus. E aí, quando você está jejuando, você está dizendo ao Senhor: eu te amo mais do que essa comida que está me esperando ali. Então, jejum é uma maneira de a gente buscar a Deus e se humilhar diante dele. E se você ainda não começou, ou se você está com um pouco de preguiça, algumas pessoas falam: eu vou jejuar das 6 da manhã até às 7. Eu vou jejuar à noite. Mas eu ouvi que uma igreja ensinou os membros a jejuar à noite. Então a gente jejua toda noite, né? Quando eu mudei para a Irlanda há uns anos atrás, um pastor aqui da cidade, a gente se tornou amigo e ele costumava me visitar. Aí ele veio na minha casa e a gente estava tomando chá. Eu servi chá para ele, dei umas bolachinhas para ele comer. Mas naquele dia eu estava jejuando e eu não comi nada. E ele começou: por que você não vai comer comigo? Come aqui. Eu falei: não, eu não vou comer hoje. E ele ficou insistindo: por que você não está comendo? E eu não queria ficar falando: eu estou jejuando. Aí ele olhou: por que você está jejuando? Por que você está jejuando? Eu falei: eu estou jejuando porque Jesus falou para mim jejuar. Aí ele olhou para mim: eu nunca jejuei. Ele perguntou: você está doente? Você vai fazer teste de sangue? Por isso que você está jejuando? Eu falei: eu estou jejuando porque é um ensinamento da Bíblia. E aí ele começou a perguntar: me explica mais sobre o jejum. Nunca jejuei. Eu só jejuei para fazer exame de sangue. E eu comecei a explicar para ele. E na outra semana, e depois ele estava ensinando a igreja também. Mas poucos falam sobre o jejum, porque as pessoas querem ficar felizes, se alegrar. Mas tem coisas que você precisa fazer para que Deus abra portas na sua vida. Porque jejum é uma maneira de você ver Deus movendo na sua vida. E quando você jejua, você se humilha. Você está dizendo: Senhor, eu preciso mais de Ti, menos de mim. Você pode dizer: mais do Senhor, menos de mim. Mais do Senhor, menos de mim. Jesus jejuou e ele ensinou os discípulos também a jejuar. E eu gostaria de ler uma passagem que fala, Mateus 17, 14 a 21. Mateus 17, 14 e 21. Eu vou ler e você pode seguir na sua Bíblia. Então, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhando, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques de epilepsia e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Então eu trouxe ele aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Versículo 17. Respondeu Jesus. O que Jesus disse? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês?
Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Verso 18. Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino. Daquele momento em diante, a criança ficou curada. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram. Daí, quando eles estavam lá em particular, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Aí, versículo 20, Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer à montanha: vá daqui para lá, e ele irá. Não será impossível para vocês, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. A Bíblia fala aqui de um homem. Quem aqui tem filhos? Levanta sua mão. Você é pai, mãe e tem filho. Muitos aqui têm filhos. Então aqui está falando de um homem que tinha um filho que estava sendo tormentado. Está comigo? Quando você ouve, entende e concorda, diga amém. E esse pai tinha um filho que tinha sido perturbado por um demônio desde a infância. Quantos de vocês já viram um filho possuído por demônios? Quem já viu? Poucas pessoas. É muito triste. E para algumas pessoas é assustador ver uma pessoa possuída por demônio. Eu tenho trabalhado com libertação de pessoas endemoniadas e já orei por muitas pessoas, centenas de pessoas endemoniadas. E esse pai, ele estava ansioso de ver seu filho liberto. Você pode imaginar um filho possuído por demônio? E aí o pai trouxe esse filho para os discípulos. Por favor, liberta meu filho. Os discípulos falaram: sim, sim, orar. Nada acontecia. A criança continuava possuída. E aí o homem veio até Jesus. Eu pedi ajuda dos seus discípulos, mas eles não libertaram meu filho. Faça algo, Jesus. Jesus repreendeu o demônio e o demônio saiu. E o menino foi liberto. E aí Jesus vai para casa. E os discípulos estavam todos ali quietos. Aí eles falam para Jesus: Jesus, por que o senhor não... Por que a gente não conseguiu libertar aquele menino? O senhor falou e a criança ficou liberta. Fizemos o mesmo e nada aconteceu. E aí Jesus respondeu para eles. Eu vou ler para vocês o verso 29. Marcos 9, 29. Primeiro, por causa da sua incredulidade. Por causa da sua incredulidade. Mas também esse tipo só sai com jejum
com oração e jejum. Então, queridos, Jesus falou para eles, por causa da sua incredulidade, mas tem uma coisa muito importante. Esse tipo de demônio, você não é só oração, você tem que juntar algo mais à oração. Você já construiu uma casa ou já viu construção de casa? Quando você vai construir uma casa, para construir, se você só tiver areia, você precisa areia e cimento. E se você tiver os dois juntos, o que acontece? Eles ficam bem duros. E aí funciona. Mas se você tentar construir casa só com areia, não vai funcionar. E foi isso que Jesus disse. Você está orando pela sua família? Pela salvação deles? Você está orando pela cura de algumas pessoas? Circunstâncias que você está orando por documentação para ser liberado? Você está orando pelo seu casamento que talvez não está bom, ou família que está perdida? Você está orando pelo seu filho que está nas drogas ou não é salvo? Você está orando por circunstâncias que são difíceis? Mas Jesus disse, oração sozinha não é suficiente. Foi isso que Jesus disse. Os discípulos estavam orando. Eu sei que você tem orado. E é por isso que estamos aqui nesse texto. Oração é importante. É muito importante. Mas em algumas circunstâncias, a oração sozinha não é suficiente. De acordo com o que Jesus disse, tem coisas que não vão acontecer enquanto a gente não orar e jejuar. De acordo com Jesus, não é o pastor Márcio está falando. De acordo com Jesus, tem coisa na sua vida, não vai acontecer, você não vai receber até que você ore e jejue. Você orar, muitos têm orado, mas oração sozinha em algumas circunstâncias não será suficiente. Tem que orar e jejuar. Me ajuda a pregar. Eu acho que você precisa jejuar mais. Fala a pessoa do seu lado. Acho que Deus está falando com você. Deus está falando com você, meu irmão. Fala para ele. Deus está falando com você também. Fala de volta. Deus também está falando com você. Mas agora vamos ver. Eu estou falando que jejum é uma ferramenta poderosa. Eu já vi milagres, libertação. Eu lembro, anos atrás, uma mulher me chamou, porque a filha dela, ela tinha 22 anos. Não era uma criança, uma jovem de 22 anos. E aquela mulher ficou louca. E aí ela começou a correr no meio da rua, pelada, sem roupa. E antes ela tinha uma vida normal, ela era normal. Mas tinha coisas na vida dela, ela entrou em coisas na vida dela, e ela fez muitas coisas erradas, e aí ela ficou possuída. E isso foi muitos anos atrás, e a mãe dela me chamou para ajudar, porque minha filha está perdida. Quando eu dou comida para ela, ela joga comida na parede.
E essa moça tinha uma filhinha. Ela era mãe solteira e tinha uma filha. E ela não reconhecia nem a criança mais. Estava muito difícil. E eu fui lá orar por ela. E eu orei. Naquele tempo nem era nem pastor, eu era jovem. Eu só me tornei pastor muito tempo depois, mas aí eu fui lá então orar por ela. Eu e um outro amigo. E oramos e ela ficou endemoniada, muito agressiva. E eu orei. Ficamos lá várias horas. E nada acontecia, não funcionava. O demônio saía, voltava. E eu falei para o meu amigo: a gente vai, da agora em diante, nós vamos jejuar por 3 dias. Jesus falou que algumas circunstâncias somente com oração e jejum. E aí jejuamos por 3 dias, sem comer nada. E eu me lembro como hoje. Eu fui lá e quando ela me viu: o que você veio fazer aqui? Eu te odeio. Eu falei também: não gosto de você não. E quando a gente fala, você tem que sair. E aí ela foi liberta. Ela foi liberta imediatamente. E ela reconheceu a filha. E ela falou para a mãe dela: eu estou com fome. Porque ela não estava comendo antes. Mas é muito triste ver uma pessoa possuída por demônios. E Jesus falou que tem algumas circunstâncias que você foi tormentado por demônios. Talvez você que está na igreja por muito tempo, quando você vai para a pornografia, os demônios entram na sua vida e te perturbam. Você precisa de libertação. Tem circunstâncias na nossa vida que a gente atrai demônios. Muitas pessoas não são possuídos, mas estão debaixo de influência de demônios. Até pessoas que vêm à igreja ainda. Vamos para Mateus 17:17. Porque aqui Jesus vai dar uma revelação para nós. Eu quero compartilhar isso com você. Mateus 17:17 diz: vamos ler junto. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Presta atenção. Jesus disse, ele estava falando com os discípulos, ele disse: ó geração incrédula e perversa. Ó geração incrédula e perversa. Jesus chamou os seus discípulos de incrédulos e fracos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus próprios discípulos. Jesus estava falando para eles: vocês são incrédulos. Você não tem fé. Você diz que tem fé, mas você não está tendo. Você diz que crê em mim, mas você não está crendo. Você está crendo em você mesmo, na sua força. Você diz que crê em mim, mas você me serve de toda a fé. Você anda comigo, mas estão desconectados de Deus. Você diz que é um cristão, mas está desconectado do Senhor.
desconectado da palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse. Vocês estão desconectados da palavra de Deus e desconectados da minha presença. E por causa da sua incredulidade, você vai experimentar medo. É por isso que a gente tem medo, depressão, ansiedade e falta de esperança. A gente não consegue confiar em Deus. Os problemas vêm, você fica, o que eu faço? E você corre para qualquer pessoa pedindo ajuda para o governo, mas você não jejua, não ora, você não fala, Senhor, me ajuda, porque minha ajuda vem do Senhor. É fácil correr atrás de outras coisas quando você está em perigo, mas precisamos aprender a nos humilhar diante do Senhor em oração e jejum. A primeira coisa que Jesus falou, você é incrédulo. E a segunda coisa que Jesus disse, falou que eles eram... O que foi a segunda coisa? Primeiro ponto, incredulidade. Segundo, perverso. Jesus chamou eles de perversos. Jesus falou, vocês não estão conectados com Deus, mas estão conectados ao mundo. Esse mundo perverteu você. E foi isso que Jesus disse. Esse mundo contaminou você com pecado. Esse mundo te contaminou com imoralidade. Onde estão seus olhos? Imoralidade, pornografia, às vezes fofocas, falando dos outros, rebelião. Somos rebeldes, não ouvimos autoridades, não ouvimos nossos líderes na escola, no trabalho, somos rebeldes. E às vezes estamos contaminados com esse mundo, com vícios, cigarro, drogas. Você tem que abandonar esse pecado, porque isso destrói o seu corpo e sua vida com Deus. Você precisa dizer não. Eu fazia isso, eu usava cigarro, bebidas, e eu falei, Senhor, eu posso ser liberto. E o Senhor me libertou. E Ele pode te libertar de todo tipo de pecado. E não diga que isso é pecado. É pecado e você precisa se arrepender diante do Senhor. Seja sincero diante dEle. Você não tem esperança, você não tem fé, não tem, e ainda perverso. Mas se você jejuar e orar, você será transformado e os demônios vão sair. Queridos, oração te conecta com Deus. Desconecta você desse mundo. Oração conecta com Deus. Mas quando jejuamos, nós desconectamos desses vícios que te destrói. E a gente tem que lutar. Você acha que... Eu tive dor de cabeça no primeiro dia que eu jejuei. Você vai ter dor de cabeça 1 ou 2 dias e depois você não vai sentir mais. Eu te garanto, porque a gente vai sendo liberado de toxinas no nosso corpo.
às vezes muito cafeína no nosso corpo por causa de café e chá. E quando você para, dá dor de cabeça. Mas depois de 2 dias você se sente forte. E por isso que jejum é tão bom. Até os médicos estão dizendo para jejuar. Então, oração nos conecta com Deus. E jejum desconecta do mundo. E é por isso que a gente desafia cada um de vocês a se juntar a esse jejum. Eu te desafio nesses 21 dias. Se você ainda não começou, você pode começar amanhã. Leva um bom jantar, mas amanhã você pode começar. Tem alguns que falam, ainda não quero falar amém não. O Senhor está te chamando a jejuar. Semana passada eu falei de Daniel. Se você não ouviu minha última pregação, por favor, vá lá na internet. Você pode ouvi-la. Fala sobre sacrifício. E eu falei de Daniel. Daniel, ele jejuou 21 dias. E depois de 3 semanas, o que aconteceu? Um anjo veio e falou: porque você continuou jejuando, porque você se humilhou, as suas orações foram ouvidas, porque você continuou jejuando. E a Bíblia diz, desde o começo que ele começou a jejuar, o Senhor enviou um anjo para responder, mas havia uma batalha espiritual. E somente no 21º dia, depois de 3 semanas, ele recebeu uma visitação de um anjo. Jejum e oração, ele move e transforma o mundo espiritual. Jejum e oração move o mundo espiritual. O anjo veio em resposta à obediência e o sacrifício de Daniel, porque jejum é um sacrifício e nossa vida deve ser uma vida de sacrifício. Se você quiser ser discípulo de Jesus, você precisa entregar a cruz. Se você não morrer, você não tem como ser discípulo de Jesus. Você pode ver como o jejum libera o mundo que não vemos. E eu quero terminar falando de um princípio que fala que tem uma conexão entre uma ação física e uma ação espiritual. Quando você entrega o seu corpo, então tem uma conexão entre o que fazemos aqui na terra e o que acontece espiritual. Quando você oferece o seu corpo como um sacrifício vivo, que fala lá em Romanos 12, aí o Senhor libera o poder. E o ponto aqui não é que Deus não está ouvindo. Se você não comer, Deus vai ouvir. Não é isso. O problema não está com Deus. Quem que é o problema? Quem que é o problema? Não aponta para o vizinho, aponta para você. Quando você aponta para o seu vizinho um dedo, tem 3 contra você. O problema não estava com o Senhor para libertar aquela senhora. Estava com os discípulos. E se vocês são perversos, vocês são incrédulos. Se você jejuar,
você mudar, Deus vai te ouvir. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu estou dando esse ensino. O problema não está com Deus. Deus não está me dando. Eu vou jejuar e Deus vai me dar. Não, você está fazendo bobeira. O problema são seus pecados. Está comigo. Jesus falou: você é incrédulo, tem perversão na sua vida. Se você jejuar e orar, o jejum vai te transformar. E à medida que você é transformado, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. E Deus está nos chamando para nos entregarmos como um sacrifício vivo a Deus. Deus está nos chamando. E eu quero terminar com essa passagem. Está lá em Êxodo, que fala do que aconteceu no mundo espiritual quando a gente obedece fisicamente. Porque muitas pessoas falam: pastor, eu vivo pela fé, eu não preciso fazer nada. Não é o que está escrito aqui na Bíblia. Temos que fazer muitas coisas de acordo com a Bíblia. Se você olhar no livro de Êxodo, capítulo 17, tem uma história maravilhosa que fala sobre de oração, jejum. Fala aqui a história de Moisés e o povo de Israel, Josué, e o povo lutando contra Amaleque. Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá para a montanha e levanta suas mãos para o alto. E ele falou para Josué: vai para o campo de batalha lutar. E aí o que aconteceu? Moisés obedeceu, ele foi para a montanha e ele ficava lá. Eu vou ler só um versículo para a gente terminar. Êxodo 17, 11. Êxodo 17, 11 fala assim: e assim foi, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Presta atenção. Então, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. E quando ele abaixava, Amaleque vencia. Enquanto ele ficava com as mãos para cima, que Deus falou para ele fazer, o Israel vencia na batalha. E aí, se Moisés ficava com as mãos, mas a batalha durou o dia inteiro. E Moisés ficou com a mão cansada e a mão começou a baixar. E o que aconteceu? Os amalequitas começaram a vencer. Aí eles teve a ajuda de Hur. E aí esses homens ajudavam. Então ele obedecia fisicamente. Isso é físico. Ele obia fisicamente ao Senhor. O Senhor enviou anjos para vencer a batalha, para lutar a batalha, enquanto ele era fiel. E esse é o ponto. A sua ação física de obediência vai trazer o favor de Deus sobre a sua vida. Mas muitas pessoas dizem: ah, não, pastor, eu não preciso sofrer. Quando eu tenho jejum, eu faço jejum, eu tenho dor de cabeça. Eu não posso fazer isso. Eu sei, gente. Tem pessoas grávidas. Tem pessoas que têm problemas de saúde. Não pode ficar muito tempo sem comida. Mas você pode jejuar outras coisas.
Você pode... Você não vai ficar... Se você morrer... Você não vai morrer se você ficar sem tomar chá ou outras coisas. Então, quando você está jejuando, não fica na internet assistindo coisas. Usa seu tempo para estar na presença do Senhor. Seu tempo livre, use para buscar o Senhor.